Pronto, então já está gravando. Eu vou colocar para apresentar aqui. Vamos ver. Deu certo? Vocês estão vendo a apresentação? Tá. Obrigada, então, pessoal, que respondeu ali no chat. Bom, pessoal, então, antes da gente começar, né, eu sei que poucos de vocês me conhecem. Eu sou a professora Fernanda, aqui do campus, né? Como eu comentei um pouquinho antes, a gente combinou essas apresentações das linhas de pesquisa com os professores do eixo, né? Até para vocês nos conhecerem melhor, mas já irem pensando nas possibilidades de pesquisa, de projetos que vocês têm para se envolver ao longo do curso. Então, a gente já fez algumas apresentações, né, nas semanas anteriores. Vocês têm lá no AVA todos os materiais, as gravações, as apresentações dos professores, para quem não conseguiu assistir online, ver depois, ou para quem precisar consultar depois, né, até para fazer a atividade. Então, vocês têm todos os materiais lá. O AVA, ele é o nosso canal oficial de comunicação das atividades remotas, né? Então, é importante que vocês se atualizem lá, entrem no sistema, olhem, né? Postem as atividades por lá. E lá também tem as informações sobre cada atividade remota. Então, também tem o cronograma dessas atividades, vocês conseguem consultar, e também quem são os professores responsáveis pela organização de cada atividade. Então, lá vai ter o contato também desses professores para que vocês possam tirar as dúvidas sobre as atividades, sobre o próximo encontro, né? Ou como eu perguntei aqui antes, né, se a comunicação está sendo legal, se vocês têm algo para sugerir, se todo mundo está conseguindo acessar o e-mail da turma, né? Então, vocês podem entrar em contato com esses professores também. Mas aí eu já deixei aberto o chat aqui para vocês deixarem registrado também alguma questão. Eu vou pedir, então, para vocês, antes da gente começar e para não esquecer, que vocês registrem aqui no chat o nome e a turma de vocês, né, o curso, porque a maioria é de 2020, mas deixe registrado ali o nome e o curso, para eu poder depois conseguir controlar a presença de vocês e passar para os professores que estão organizando essa atividade. Eu vi aqui que tem uma questão da Wanda, né, no chat, perguntando sobre as atividades de química. A princípio, essas atividades não iam ter nenhum encontro online, mas eu vou passar a tua sugestão, Wanda, e relatar para a professora Priscila as dificuldades. Quem sabe a gente possa fazer, então, se outros alunos tiverem interesse, né, a gente faz esse encontro para tirar as dúvidas dos exercícios lá de química, tá? Então, eu vou deixar anotadinho aqui para avisar. Vi também que a Heloísa avisou que não foi publicado no AVA o link dessa reunião, né? Então, eu vou verificar, na verdade, eu não tinha acesso a essa sala virtual, mas o professor Alan fez a minha inclusão, ela só veio ontem, mas eu vou verificar, porque a princípio a gente tinha postado lá o link do Google Meet, tá? Mas aí eu vejo para corrigir esse problema, tá bom? Mas o e-mail da turma eu acredito que todos têm acesso, né? Até porque a gente já tinha acordado que os e-mails das turmas seriam os canais oficiais também de comunicação, né? Então vocês precisam ficar atentos lá. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Aí, pessoal, eu vou pedir o seguinte, quando eu coloco para apresentar em tela cheia, eu vou ficar, acredito que sem acesso ao chat. Então, se vocês tiverem
alguma dúvida ou postarem alguma pergunta ali, ou eu vejo no final, ou se alguém puder me avisar por áudio que tem uma pergunta no chat, daí eu volto aqui para olhar, pode ser? Porque hoje, vocês devem ter acompanhado que as organizações das apresentações anteriores sempre eram 2 professores, né? Em que eles faziam a apresentação das linhas de pesquisa deles e também conversavam, tentavam relacionar o que uma pesquisa, né, ou um tema se integrava com o outro. Hoje, por conta até dessa organização, né, de alguns professores que precisaram tirar as férias por conta das legislações aí, a gente organizou até para fazer esse teste hoje só com uma apresentação. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês aí pelo chat, ou alguém pode desativar o áudio e me avisar que tem questões, tá bom? Que é interessante que vocês perguntem também, né? Se precisar interromper, não tem problema. E às vezes deixa passar lá para o final, e aí a gente perde as ideias, né? Bom, então, talvez acho que eu vou conseguir ver o chat. Então, vejam, pessoal, como eu comentei com vocês, né, eu estou aqui no campus faz pouco tempo, estou substituindo a professora Isabel, que vocês ainda não conheceram, mas ao longo do curso, né, ela retorna, ela está afastada para fazer o doutorado, então, provavelmente vocês ainda encontrem com ela, né, ao longo do curso. Eu sou formada em gestão ambiental e tenho mestrado em desenvolvimento territorial sustentável. Eu formei aqui na UFR Litoral. Eu sou de Curitiba, mas eu moro em Paranaguá já há muito tempo, desde criança praticamente. Então, eu já digo que eu sou daqui, né? E eu tenho estudado esse tema que eu coloquei na apresentação, as unidades de conservação. E eu já vou explicar um pouquinho o que são essas unidades de conservação, mas só para explicar a imagem que eu coloquei aqui, né? A gente está inserido no que restou da Mata Atlântica, né? Na Mata Atlântica brasileira. Então, é o último grande contínuo de Mata Atlântica, que pega toda a região aqui de litoral de Santa Catarina, parte dele, né? O litoral do Paraná e também parte do litoral de São Paulo. Então, eu já deixei a imagem para registrar para vocês. A gente está nessa área, né, que também é muito ameaçada. A gente vai falar um pouquinho sobre essas ameaças, né, mas muito ameaçada pelo desmatamento, pelos novos empreendimentos, pelas atividades ilegais, né, caça, pesca ilegal, mas também é uma região que tem muito potencial e que ainda não é tão explorado. Então, o que eu tenho dedicado aí às minhas pesquisas são sobre essas áreas, né, naturais, que ainda estão relativamente bem conservadas, dentro de unidades de conservação, que são áreas protegidas, né, ou não. Então, seguindo aqui, só para vocês, para a gente tentar entender um pouquinho, não sei se alguém já tinha ouvido falar sobre esse termo, unidades de conservação. Quem mora aqui no litoral, geralmente já ouviu sobre esse termo, porque a gente tem várias unidades de conservação aqui no litoral do Paraná. Então, elas nada mais são do que uma modalidade de área protegida. Assim como a gente tem, por exemplo, terras indígenas, a gente tem áreas de preservação permanente, a gente tem reserva da biosfera, a gente tem unidades de conservação. Então, elas são uma das modalidades de áreas protegidas. E ela é considerada a melhor estratégia para a conservação da biodiversidade. Isso já é reconhecido no mundo todo. Vários especialistas, né, profissionais já pensaram em várias formas de a gente proteger a biodiversidade, e ainda a melhor delas é separar lá uma área, né, que tenha grande importância biológica, que concentre, por exemplo, espécies ameaçadas de extinção, áreas que ainda estão relativamente bem conservadas, né, que tenham algum motivo importante, né,
e alguma característica especial que mereça uma forma diferenciada de uso, né? Principalmente aquelas que estão mais ameaçadas. Então, a gente cria, como o nome já diz, né, uma unidade, um limite protegido, e dentro dessa área protegida, a gente tem um plano de manejo ou normas diferenciadas para o manejo dos recursos e para o uso daquela região. Então, aqui no Brasil, a nossa legislação, ela divide as unidades de conservação em dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. Então, a gente tem unidades de conservação que são de proteção integral, são aquelas em que ninguém pode morar dentro dessas áreas, né? A gente não pode ter ocupação humana, e a gente só pode fazer o uso indireto dos recursos. Por exemplo, a gente não pode fazer o uso direto e ir lá coletar uma espécie, caçar um animal, fazer o plantio, né? A gente não pode fazer o uso direto. A gente só pode fazer usos indiretos, que são pesquisa, visitação, diferente das unidades de uso sustentável, que são uma categoria, é um grupo, né, bastante característico aqui do Brasil, até porque a gente ainda tem muitas comunidades tradicionais que mantêm modos de vida sustentáveis, né, e diferenciados do nosso modo de vida urbano, e elas não eram contempladas por unidades de conservação de proteção integral, porque elas não poderiam estar residindo dentro dessas áreas. Então, na discussão aí do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, a gente criou esse novo grupo, uso sustentável, e que permite a inserção, né, ou a manutenção, principalmente, das comunidades tradicionais vivendo dentro dessas áreas e auxiliando os gestores na conservação da biodiversidade. Então, de modo sucinto, né, é disso que trata, né, disso que eu vou falar um pouquinho com vocês, dessas áreas protegidas, que tem uma série de potenciais ainda a serem explorados, principalmente na região aqui onde a gente vive, mas também está sofrendo com muitas ameaças. Então, tenho concentrado minhas pesquisas nessas questões envolvendo as unidades de conservação. Antes de falar um pouquinho especificamente sobre o que eu venho pesquisado, os trabalhos que eu venho orientado, eu achei importante conversar com vocês sobre um pouquinho da minha trajetória, da minha formação mesmo acadêmica, né? Porque se vocês forem perceber aqui, desde o início do meu curso lá na graduação em gestão ambiental, eu já conheci essa temática das unidades de conservação, elas já me chamaram a atenção assim logo no primeiro semestre do curso, e eu comecei a desenvolver as minhas pesquisas. E todo esse conhecimento, né, que foi se acumulando ao longo do tempo, ele também resultou na minha dissertação de mestrado e nas pesquisas que eu estou desenvolvendo atualmente. Então, eu coloquei aqui brevemente, né, como que foi esse processo, para chamar atenção, por exemplo, que aqui na graduação, logo no primeiro semestre do curso, eu tive uma disciplina que trabalhava sobre as áreas naturais protegidas. E ela apresentou, né, os professores apresentaram esse conceito de unidades de conservação, que eu também não conhecia. Na verdade, eu conhecia, né, sabia que tinham áreas protegidas, mas não sabia exatamente como que funcionava, o que significava, e muito menos que eu tinha uma unidade de conservação bem próxima da minha casa, né? Na verdade, todo mundo aqui no litoral tem alguma unidade de conservação próximo, né? Só que muitas vezes a gente não sabe que aquela área é uma unidade de conservação ou não. Isso aconteceu comigo com a Floresta do Palmito, aqui em Paranaguá. Ela fica bem pertinho ali do Instituto Federal, vocês devem conhecer. Né? Na frente, né, na entrada dela, tem um muro lá
e achava que era uma área privada, não fazia ideia que era uma área aberta para visitação, e nem que eles tinham lá alguns objetivos, algumas estratégias para conservar a biodiversidade. E isso já me chamou a atenção logo no início do curso. Então, eu fiquei curiosa, né, para saber quais eram essas unidades aí próximas de mim. Fiquei curiosa para saber o que era a Floresta do Palmito, como que eu morava tão perto, né? Eu moro aqui na região do Jardim Ouro Fino, é próximo, né? Vocês que conhecem Paranaguá. E sempre quando a gente vai para as praias, a gente passa por ali e muitas vezes não sabe, né, que ela é uma área protegida, que ela é aberta para visitação, que tem uma série de pesquisas desenvolvidas ali. E eu comecei a pesquisar mais sobre essa unidade. E isso no início do curso, né? O meu curso era de 4 anos. Esse tema eu fui aprofundando as pesquisas ao longo do curso e ele resultou no meu TCC. Então, no meu TCC, eu quis fazer. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre essa área, eu vi que ela tinha uma série de problemas, né? E aí eu resolvi fazer um diagnóstico de todas as problemáticas, né, que eu encontrei ali na Floresta do Palmito, em Paranaguá. E aí eu coloquei, né, um percurso aqui, bastante sinuoso, até eu fazer o mestrado, porque não é simples assim, né? A gente não terminei um e já comecei o outro, teve uma série de coisas que aconteceram, mas lá no mestrado eu voltei a estudar o entorno dessas áreas, dessas unidades de conservação. Porque quando eu fiz o meu TCC, eu percebi que a maior ameaça a essa unidade de conservação, além da falta de recursos financeiros, né, falta de estrutura, a caça, que eu já vou mostrar umas fotos aqui para vocês, mas a principal ameaça era a expansão urbana para essas áreas. Então, se vocês assistiram a apresentação do professor Emerson, né, ele mostrou como que a expansão urbana de Paranaguá está se dando, né, que para essas áreas, justamente é onde estão localizadas não só essa, mas outras unidades de conservação, principalmente Floresta do Palmito e a Estação Ecológica do Guaraguaçu. Então, eu comecei a perceber que a principal ameaça vinha de fora, que era essa expansão urbana. E aí foi lá no mestrado que eu fui estudar a vulnerabilidade socioambiental da população que vive no entorno dessas áreas. Então, a gente vê que quando uma unidade de conservação é criada, ela tem um objetivo de criação. Ela não é criada só por criar. Ou é porque ela está, como eu comentei, né, tem uma grande importância biológica, está numa área que tem espécie ameaçada de extinção, ou também pode ser uma área de risco para ocupação humana. Ela tem características que impedem a ocupação, áreas que são alagadas, áreas que são de risco de deslizamento, e ali é uma área de risco de alagamento. A gente está na planície aqui do litoral do Paraná, e que é bastante alagada, né? Então, não é uma área própria para a ocupação humana. E esse foi um dos objetivos também de criação, principalmente da Estação Ecológica do Guaraguaçu, que fica ali do ladinho. Então, só para resumir, né, para vocês conhecerem que não é de hoje que eu venho trabalhando com as unidades de conservação, isso já completou 10 anos de pesquisa, né? Nesse meio eu também fiz uma especialização em gestão pública, para entender melhor esses processos, né, principalmente os processos de gestão, de planejamento urbano, por que a gente está direcionando a ocupação de Paranaguá para essas áreas. Então, mais ou menos foi esse caminho da minha formação. E aí, para vocês tentarem se localizar, não sei se todo mundo conhece, deixa eu ver se eu estou colocando o cursor aqui em cima, não sei se está aparecendo para vocês. Mas se vocês conseguem localizar aqui, BR-277, né? A gente tem a região portuária de Paranaguá lá em cima, toda a malha urbana da cidade. O que está destacado aqui em vermelho é o bairro Porto Seguro, onde fica o Instituto,
né, para a gente se localizar. E bem do ladinho dele, a gente tem a Floresta do Palmito. E um pouquinho mais para frente, tá? Não tá aparecendo o meu cursor. Mas então tentem acompanhar pelas dicas aqui, né? Bom, bairro Porto Seguro, todo mundo conseguiu identificar ali, né? O retângulo em vermelho. Então, vocês conseguem, a partir da localização do bairro, achar a PR 407, que é a nossa Estrada das Praias, né? E lá em cima, do outro lado, perto da Bahia, Porto de Paranaguá. Aí a gente já consegue localizar melhor. Certo? Não está aparecendo a apresentação ou o cursor? Alguém pode me avisar? O cursor, professora. A apresentação está aparecendo normalmente aqui. Então tá bom, obrigada. Então tentem acompanhar aqui meu raciocínio, tá bom? Letícia não tá? Talvez tenha que atualizar a página, se a apresentação sumiu. Veja se dá certo. Bom, então, continuando, né? Vejam que a Floresta do Palmito é aquele polígono em verde, né, clarinho, bem próximo do bairro Porto Seguro. Essa é uma unidade de conservação. E ali mais para frente, a gente tem um verdinho mais escuro, a gente tem a Estação Ecológica do Guaraguaçu, que é uma outra unidade de conservação, que fica, para a gente tentar se localizar, sabem quando a gente está indo para as praias e tem a ponte do Rio Guaraguaçu, daquele rio mais largo que a gente tem indo lá para as praias? É mais ou menos por ali. Pessoal, deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque as meninas estão comentando no chat que não está aparecendo a apresentação. Eu vou tentar... tem mais alguém com esse problema? Vejam aí, se não estiver aparecendo, eu tento parar e voltar. Tá, a Heloísa avisou que tá ok. O pessoal também tá avisando. Eu acho que algum problema deve ter travado para a Laís e a Letícia. Então, eu sugiro que vocês talvez saiam e entrem de novo no link. Aí eu já aceito vocês aqui. Ó, aqui para Melanie, para o Pedro, tá tudo ok. Ah, para Manuela aparece até o cursor. Veja só, né? Então, eu vou tentar continuar aqui, enquanto as meninas tentam atualizar lá. Qualquer problema, vocês me avisam. Bom, pessoal, então vejam que aqui, tentando localizar para vocês, vocês podem ver que tem alguns pontinhos no mapa vermelho, eles representam a população de cada bairro. Mas não é interessante agora para a gente analisar. Eu só queria chamar a atenção também que, se a gente olhar de frente para a Floresta do Palmito, a gente vai ter ali a outra estrada, que é a PR-508, que é a estrada Alexandra Matinhos. E ali, bem próximo da estrada, a gente tem os limites de mais duas unidades de conservação. A APA, Estadual de Guaratuba, e o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, que pega toda aquela área de serra, da Serra da Prata, que a gente vê quando está indo lá para Matinhos. Né? Aquela serra que a gente vê do lado direito da estrada, indo daqui para lá. Então, só para vocês se localizarem, né? A gente se localizar aqui no espaço, no território, e ver que tem várias unidades de conservação bem próximas da gente. E foi isso que me chamou a atenção lá no início da graduação, né? Então, eu morava, deixa eu ver, aqui não vai dar, vocês não estão conseguindo ver, né, o cursor, mas eu morava, a gente tem destacado aqui a região do Parque Agari, é próximo até da onde eu moro, e toda vez que eu ia para a faculdade, eu passava, né, ou principalmente para o mestrado, em que eu ia de Graciosa, né, por isso que eu coloquei um ônibusinho lá, da Graciosa no slide passado, né, eu sempre passava ali na frente e ficava acompanhando todo o processo
tanto de expansão, né, urbana, chegando cada vez mais próximo dessas áreas, mas quanto também outros problemas, o desmatamento, queimadas nessas áreas que são bem comuns. Então, só para tentar localizar aí todo mundo do que eu estou falando. Então, lá no diagnóstico das problemáticas sobre a floresta do palmito, como eu comentei com vocês, né, que foi meu TCC na graduação, eu identifiquei vários problemas, né? Vocês conseguem ver aqui algumas imagens que ao longo da minha pesquisa eu consegui registrar ou consegui com a equipe, né, com os gestores dessa área. É uma área estadual, então quem faz a gestão era o antigo Instituto Ambiental do Paraná, que hoje se chama Instituto Água e Terra. Então vocês conseguem ver aqui a primeira foto em cima, né? É tatu já prontinho, né? Já tinha sido caçado, limpo, estava no gelo, pronto para ser comercializado de forma irregular. Abaixo dessa foto a gente tem vários sacos com musgo, né? Uma espécie de musgo que a gente tem aqui na floresta. É muito comum acontecer aqui isso no litoral. E as pessoas extraem e vendem para as floriculturas, principalmente da capital, né, Curitiba e outras regiões. A gente também tem aqui uma foto de uma armadilha para pegar uma armadilha para os animais, né? Então era bem comum a gente encontrar esse tipo de armadilha ali na região. E daí a própria extração ilegal do palmito, né? Como vocês devem ter percebido, acabei não comentando, mas o nome da unidade de conservação é Floresta Estadual do Palmito, porque a princípio tinha muito palmito jussara ali, e eles criaram essa área, essa unidade com esse objetivo de conservar, de preservar essa espécie que já estava entrando na lista de espécies ameaçadas de extinção. O Lucas está comentando aqui que mudou para a parte estadual, mudou sim, e eu vou falar para vocês logo na frente que a minha pesquisa teve influência nisso. E é legal também vocês saberem os caminhos aí e a importância das nossas pesquisas, né, envolvendo unidades de conservação. Já vou falar disso, tá, Lucas? Então, seguindo, como eu comentei, o que eu percebi que, além das ameaças e dos problemas internos da unidade de conservação, o principal deles era a expansão urbana. Então, aqui tem uma parte, né, um recorte mais aproximado da área. Vocês conseguem ver aqui, localizar em verde a unidade de conservação, que é a Floresta do Palmito. Em branco estão os limites dos bairros aqui em Paranaguá. Então, a gente tem lá aquele retângulo que no mapa anterior era vermelho, aqui em branco, e o que está em vermelho são os lotes do bairro Porto Seguro. Então, vocês conseguem observar, aí pela aproximação nesse mapa, o quanto a ocupação urbana está próximo dessa unidade de conservação, cada vez mais próximo. E isso, que nesse mapa, a gente só está vendo os loteamentos que, a princípio, são regulares. Então, a gente vê que tanto para o lado de cá, né, onde está o Instituto Federal e o bairro Porto Seguro, mas também no outro lado da rodovia, em que a gente tem o bairro Jardim Paraná, o quanto eles estão próximos dessa unidade de conservação. E a gente ainda tem que somar, né, todas essas informações que aparecem aqui, as ocupações irregulares que a gente sabe que já existem em toda essa região, né? Essa imagem de satélite que está no fundo dos dados, ela já é uma imagem mais antiga, em que eu usei lá no início das minhas pesquisas. Se a gente for sobrepor hoje a uma imagem do Google mais recente, a gente vai ver como a ocupação já avançou, principalmente aqui nesse meio entre o limite do bairro Porto Seguro e os limites da unidade de conservação. E aí, no mestrado, eu estudei mais o entorno dessas unidades. Aqui também vocês conseguem ver
o bairro Porto Seguro destacado, ele está num retângulo preto, e aí a gente tem toda essa área, não cabe aqui agora explicar toda a metodologia e como eu cheguei nessas informações, mas só para mostrar para vocês que nos meus resultados, eu dividi a vulnerabilidade da população numa classificação que vai de baixa, que está representada aqui no mapa por um amarelo bem clarinho, até altíssima vulnerabilidade, que é um vermelho mais escuro. Aqui no mapa, que o mapa com os resultados totais, essa área mais escura, ela está numa ponta ali da Ilha dos Valadares. Opa! Não sei se vocês vão conseguir, ela está identificada no mapa. E todo o restante, todo o entorno dessa área das 2 unidades de conservação, a minha pesquisa indicou que elas são áreas de alta vulnerabilidade. Então, são regiões sem infraestrutura urbana adequada, são áreas que sofrem, né, com os eventos naturais, como eu comentei, são áreas de planície, a gente tem vários rios que passam, que cortam essa região, então, quando chove, né, mais elas alagam, são áreas em que a população não tem saneamento básico, enfim, são vários critérios, né, para a gente chegar nessa conclusão. Mas então, vejam que eu já estou apresentando para vocês algumas possibilidades de pesquisa envolvendo unidades de conservação. Tanto como eu fiz na graduação, né, que eram pesquisas mais internas sobre a estrutura, a gestão da unidade, quanto pesquisas agora mais externas envolvendo o entorno, envolvendo o geoprocessamento, né, e outras ferramentas. Por que eu quis iniciar falando sobre esse meu percurso, né, acadêmico aí, como que eu segui nessa formação? Já para treinar o olhar do técnico e do gestor ambiental em vocês. Eu sempre falo isso nas aulas, principalmente para as turmas, né, de calouros, com MAMB 20, a princípio, eu encontraria vocês no segundo semestre, a gente teria a disciplina de educação ambiental, né? Na verdade, a gente vai ter, só precisa se reorganizar agora. Com TGA 20, eu encontraria vocês lá no segundo ano do curso. Mas eu sempre falo para a gente ir treinando esse olhar. Todo profissional formado na área ambiental, ele precisa ter esse olhar atento a tudo que está acontecendo no entorno e um olhar integrado também. Conseguir ver como que os problemas ambientais se relacionam com o dia a dia das pessoas, com a saúde das pessoas, com as políticas públicas. Então, a gente tem que ter esse olhar atento. E aí eu quis chamar a atenção aqui nesse slide para vocês lembrarem, né, que eu comentei, que vejam que o meu problema de pesquisa lá na graduação e que foi seguindo, né, ao longo da minha formação, foi um problema real que eu via próximo de mim, né, uma unidade de conservação que era próximo da minha casa, que eu não conhecia, que eu comecei a estudar e que desenvolvi uma série de pesquisas aí ao longo desses 10 anos, né, e hoje estou orientando outras pesquisas também envolvendo essas áreas protegidas. Então, é só para vocês ficarem atentos, que às vezes, na nossa rua, no nosso bairro, ali na nossa casa, a gente tem temáticas ou problemas ambientais bem interessantes de se estudar, tá? Aqui nesse próximo slide, eu quis mostrar para vocês a quantidade de unidades de conservação que a gente tem no Brasil. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, a gente tem alguns tons de verde diferentes, né, mas que eles representam basicamente aqueles 2 grupos de unidades de conservação. O que está em verde mais escuro são os de proteção integral, os em verdinho mais claro de uso sustentável, tá? Então, quando a gente fala, na verdade, a gente ouve muito falar, né, que o Brasil é todo protegido, que as unidades de conservação estão barrando muitas vezes o desenvolvimento, ou mesmo para o litoral, né? Vocês já devem ter ouvido isso, ou agora que iniciaram aí o curso, né? A formação na área ambiental, vocês vão ouvir muito
esses questionamentos, e a gente está aqui para desconstruir essas informações que não são reais, né? Se vocês olharem aqui no mapa do Brasil, a gente vê que a maior parte das unidades de conservação, elas se concentram na região amazônica, né? E a gente tem algumas aqui mais expressivas também na região costeira, que é a nossa região de Mata Atlântica, que é onde o litoral do Paraná também está inserido. Mas não é verdade que o Brasil está todo protegido, né? Inclusive, a gente tem algumas metas internacionais que ainda precisam ser cumpridas, e principalmente, não adianta só criar a unidade de conservação, né? Como eu mostrei aqui para vocês no caso da Floresta do Palmito, ela foi criada em 1998, e ainda assim tem uma série de problemas, porque não é só criar, você precisa gerir, você precisa fazer pesquisa, né, ter continuidade nas práticas rotineiras de gestão, tá? E aqui do lado tem um mapinha que foi elaborado pelo pessoal da geografia lá da UFPR, ele é recente, então ele conseguiu mapear praticamente todas as unidades de conservação que a gente tem no litoral do Paraná. Então, vocês conseguem ver aqui pelos tons de verde, os verdes os mais chamativos ali, né? O verde é um verde claro, mas está mais evidente no mapa, são as unidades de conservação de proteção integral. São nessas regiões que a gente não pode fazer o uso direto dos recursos, a gente só pode fazer visitação, pesquisa, né? E o que está em verdinho mais claro são as áreas de uso sustentável. Então, mesma coisa para o litoral do Paraná. Ele não está todo protegido como algumas pessoas falam. E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Então, a gente conseguiu, já tem, né, no litoral do Paraná, contando 7 municípios, 44 unidades de conservação já criadas. E a maioria delas são parques nacionais, estaduais. Geralmente, os parques são aquelas regiões que a gente tem bastante atrativo turístico, porque como ele permite a visitação, ele geralmente tem alguma área, né, de grande beleza cênica, cachoeira, alguma paisagem interessante, né, para chamar atenção e para o desenvolvimento do turismo, do ecoturismo. Então, a gente tem essa quantidade de área aqui no litoral, mas o que eu queria chamar atenção é para esse gráfico que está do lado, que em número, se a gente for pensar nessas 44 unidades de conservação, a maioria delas, 91%, é de proteção integral. Como a gente já viu, como a gente viu aqui do lado, que a maioria são parques. Então, em número, proteção integral, aquela assim que você não pode morar dentro, não pode fazer uso dos recursos, são maioria. Mas se a gente for ver em área, aí o gráfico inverte. Em área, a gente tem muito mais unidades de uso sustentável, que são aquelas que permitem outras atividades, inclusive, como é o caso das APAs, das áreas de proteção ambiental, que a gente tem aqui, tanto a de Guaratuba quanto a de Guaraxaba, elas permitem a moradia, né? Inclusive não só de comunidades tradicionais, mas ocupações urbanas também, dentro das áreas da APA. Então, isso para mostrar para vocês que não, o litoral não está todo protegido, né? A gente tem várias áreas que ainda estão relativamente bem conservadas, mas a gente tem muitas áreas que ainda sofrem grandes ameaças, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? Depois eu vou deixar esses slides para vocês, para quem quiser olhar com mais calma e principalmente se atentar aos mapas, tá? Mas aí vocês podem interromper e perguntar. Nesse outro slide, seguindo aqui um pouco dos dados que a gente tem, né, sobre essas unidades de conservação aqui no litoral, a gente vê aqui em relação à gestão, eu comentei rapidamente, mas essas unidades de conservação, elas podem ser criadas tanto em nível federal, estadual, municipal, e também existem
a nossa legislação permite que algumas áreas sejam privadas. Então, a gente tem aqui várias no litoral do Paraná, as reservas particulares do patrimônio natural, que são as RPPNs. Uma bem conhecida, que eu acho que se vocês ainda não visitaram, todo mundo já ouviu falar, é a RPPN Salto Morato, em Guaraxaba, em que a gente tem aquela cachoeira bem bonita, né? E que o pessoal visita. É uma unidade de conservação privada, tá? Ela é gerida lá pelo grupo, pela Fundação Boticário, né? E aqui embaixo a gente tem ali algumas informações sobre o território protegido de cada município, e a gente vê que o litoral norte, né, aqui do Paraná, principalmente Guaraxaba, Morretes e Antonina, eles têm o maior percentual do município protegido por unidades de conservação. Só que a gente tem que lembrar da informação anterior, né? Que a maioria da área é de uso sustentável. Então, aqui nesse gráfico que mostra o território protegido por município, ele está considerando tanto proteção integral quanto uso sustentável. Por conta disso, o município de Guaraxaba, por exemplo, aparece como 100% protegido, né? Mas porque ele está inserido numa grande área de proteção ambiental de uso sustentável. Mas se vocês forem ver lá na outra ponta, Pontal do Paraná, por exemplo, que é um município que ainda, né, concentra grandes remanescentes aí da Mata Atlântica, ele só tem 3% do território protegido. Então, a gente, se fosse pensar em algumas estratégias, né, para criar novas áreas protegidas aqui no litoral, a gente podia pensar aí nesses municípios, né, Matinhos tem 31% do território protegido, Paranaguá 58%, né, só para a gente localizar. E aí, nessa figura, né, é um recorte, na verdade, do mapa nacional, a gente consegue identificar aí os limites do estado do Paraná. Vocês conseguem ver aonde que sobrou Mata Atlântica no Paraná. O que sobrou de Mata Atlântica está representado em verde. O que está em amarelo clarinho seria a área original de Mata Atlântica, praticamente o estado do Paraná inteiro, né? Onde que sobrou Mata Atlântica no estado do Paraná? Litoral, todo mundo consegue identificar aí no mapa, interpretar o mapa, que tem essa grande mancha verde escura, que é onde sobrou Mata Atlântica. E lá no outro extremo, eu não sei se vocês estão vendo o cursor, mas lá no outro extremo, vocês conseguem identificar o que é aquela área verde, aquele grande remanescente? Consegue identificar? Estão acompanhando aí no mapa? Ah, estão vendo o cursor. Ótimo. Obrigada, Lucas, por avisar. Então, esse grande remanescente aqui também é uma unidade de conservação. É o Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, né, onde a gente tem próximo lá a usina hidrelétrica. E aí, como forma de compensação da usina, dos impactos da usina, foi criado esse Parque Nacional, que é um dos mais visitados do Brasil. Então, se a gente for ver, essa figura ela é bem recente, é do relatório da SOS Mata Atlântica, que faz o mapeamento do desmatamento do bioma aqui no Brasil, e ele é referente ao período de 2018 a 2019, tá? Então, é uma imagem bastante recente. Para vocês verem que, se não existissem as unidades de conservação, tanto aqui no litoral, quanto o Parque Nacional do Iguaçu, que foi o único que sobrou lá, um grande remanescente, a gente já não teria, provavelmente, grandes áreas de Mata Atlântica aqui na região, tá? Porque elas sofrem muitas ameaças. E é aí que eu queria trazer essa linha, né, de pesquisa que a gente pode seguir envolvendo unidades de conservação. Quais são as ameaças a essas áreas protegidas? Aqui, nesse slide, tá pequenininho, mas não faz mal, porque a intenção não era que vocês conseguissem ler aqui todos os empreendimentos. Mas só para vocês saberem que o Observatório Costeiro é uma
instituição, né, sem fins lucrativos, não governamental, que faz aí um acompanhamento de vários projetos de novos empreendimentos e obras de infraestrutura que podem ameaçar os remanescentes de Mata Atlântica aqui no litoral e, consequentemente, as unidades de conservação. Então, só para vocês verem que eles listaram cada uma dessas linhas aqui da tabela é um empreendimento diferente que está previsto aqui para o litoral do Paraná. Então, a gente tem desde a ampliação do Porto de Paranaguá, né, que a gente sempre tem obras ali de ampliação, do porto como um todo, a TCP, que está passando por processo de ampliação também. A gente tem o novo Porto de Pontal, que está previsto, né, está sendo em processo de licenciamento. A gente tem estradas, novas ferrovias, uma série de empreendimentos. Então, essa é uma linha que precisa ser estudada, né, continuamente ser estudada, de quais são as ameaças desses empreendimentos para essas unidades de conservação. E a gente não para, né, com pesquisas nessa área, porque sempre vem um empreendimento de grande impacto, uma nova obra, né, e eu coloquei aqui como exemplo só de todas aquelas que foram listadas ali pelo Observatório Costeiro, a proposta de criação de uma nova estrada em Pontal do Paraná. Vocês devem estar acompanhando, né, porque tem sido bastante noticiado, várias audiências públicas e reuniões já aconteceram para discutir esse empreendimento. E aqui, até numa reportagem que passou na RPC, eles fizeram uma projeção de onde passaria essa estrada. Então, a estrada, ela é uma condição para que o Porto de Pontal seja aprovado, porque sem uma nova via de acesso, o porto não será aprovado. Então, é uma obra dependente, né? O porto depende da estrada. Só que a proposta de criação dessa estrada, que está em discussão, é essa aí que vai cortar toda essa área de vegetação nativa. Vocês conseguem ver ao fundo, né, na imagem de satélite, como é uma área ainda bem preservada e que vai ameaçar toda a biodiversidade dessa região, sem contar que ela fica bem próximo da Estação Ecológica do Guaraguaçu e da área da Floresta do Palmito também, né? Então, com certeza é um empreendimento que vai trazer muitos impactos para a biodiversidade em geral, mas também para essas unidades de conservação. Então, eu tenho estudado, acompanhado também esses processos e orientado alguns trabalhos que tentam avaliar as ameaças que essas unidades de conservação sofrem, né? E um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Deixa eu ver, aqui mesmo. Outros exemplos, né, de ameaças a essas unidades de conservação. Então, além dos novos empreendimentos e dessas obras de infraestrutura que a gente viu ali, todo o processo de urbanização e principalmente as ocupações irregulares que estão próximas a esses limites das unidades de conservação. Não sei se vocês conseguem ver nas imagens que eu coloquei ali, mas se estiver aparecendo o cursor, vocês vão ver que tem um limite, um polígono em verde bem clarinho. São os limites de algumas unidades de conservação no litoral. Por exemplo, essa primeira imagem aqui, à esquerda, é o Parque Estadual do Boguaçu, em Guaratuba. Então, a gente consegue ver em limite verde clarinho a unidade de conservação, e aqui a malha urbana, né, essa mancha cinza, cada vez mais próxima, se aproximando dessa área conservada. Mesma coisa na segunda foto. A gente tem aqui, em verde clarinho, uma parte, né, dos limites do Parque Nacional Saint-Hilaire-Land, que são aquelas áreas da Serra da Prata que eu comentei com vocês, né, que a gente vê ali em Matinhos como um todo, mas principalmente ali em Caiobá mesmo. Então, vocês conseguem ver como que a mancha urbana está cada vez mais próxima, ameaçando essa unidade de conservação. E a terceira foto, que já está mais comum para a gente, que é a Floresta do Palmito, né? Então, como a malha urbana
como essa expansão urbana está cada vez mais próxima dessa área. E não só essas duas, eu até assinalei ali com as flechinhas, são as ameaças que eu tenho mais estudado, mas a gente também tem outras, né? A caça e pesca ilegal, a poluição, como que a poluição está atingindo, né, a biodiversidade, as espécies da fauna e da flora, e os serviços ecossistêmicos, né, que a floresta nos presta, e também a gente tem as mudanças climáticas, né? Tem vários estudos já envolvendo os efeitos das mudanças climáticas nas unidades de conservação. Eu estou vendo aqui que a Manuela colocou ali no chat que fez também o TCC do ensino médio na Floresta do Palmito e que foi justamente, fez o recorte desses impactos causados sobre a estrada. Bem legal, Manuela, quem sabe você possa disponibilizar seu TCC e daí eu coloco lá no ABA para o pessoal olhar também, bem interessante, para vocês verem como tem possibilidade de pesquisa, né, nessa região. Professora. Oi? Oi, me permite um comentário rapidinho? Claro. Eu acho que é bem interessante a gente observar que geralmente, pelo menos aqui no litoral, a gente consegue ver que essa discussão do conflitos entre empreendimentos e unidades de conservação muitas vezes são acompanhadas de um grande debate político, né? Porque a regulamentação desses empreendimentos e de tudo isso passa muito pela esfera política e a gente é muito afetado por isso. Como, por exemplo, na faixa de infraestrutura ali de Pontal do Paraná, que passa perto do Guaraguaçu. Eu acho que é bem interessante a gente tentar sempre observar o contexto político que está dentro do ambiental. Acho que era isso. Com certeza, ótimo comentário. E assim, eu digo isso porque eu era assim no início da graduação, eu pensava, não quero me envolver com as questões políticas, né? Deixa a política andando de lá, que eu ando aqui. Não tem como, pessoal. Nós que estamos, na verdade, não só da área ambiental, né? A gente precisa estar cada vez mais politizados e acompanhando todas essas decisões, os processos, o planejamento que tem sido feito, né? E principalmente a gestão, tanto nos municípios, estados, governo federal, a gente tem que estar atento a esses processos, né? Políticos. E na área ambiental, vocês vão ver que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? A gente tem que estar acompanhando. Então, como você comentou, né, no caso da Estrada de Pontal, não é um tema para a gente tratar especificamente agora, mas eu tenho usado bastante esse exemplo em sala de aula mesmo, né? Para a gente discutir não só unidades de conservação da biodiversidade, mas pensar em alternativas também para o litoral, né? A gente está vendo aqui, isso eu ia falar um pouquinho mais para frente, né? Mas de todo o potencial que a gente tem na região, a gente tem como pensar em alternativas, né? E por isso que a gente precisa estar atento, né? Principalmente votar muito consciente, porque a partir do momento que você escolhe um candidato, você está escolhendo também uma política de governo, né? Então é importante que a gente fique atento a todos esses processos, tá? Então, seguindo, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Essa imagem não está muito bem focada, mas eu só quis fazer um recorte para contar uma coisa, então, para vocês. Por que é importante a gente estudar todas essas ameaças às unidades de conservação? Por que é importante ter estudo, pesquisa científica que mostrem os impactos, né, dessas áreas? Porque justamente elas vão subsidiar tomada de decisões inclusive políticas, né? Nesse caso do exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente teve uma iniciativa do governo estadual em ampliar a área da Floresta do Palmito e da Estação Ecológica do Guaraguaçu. Foi nesse processo, em 2018, que a Floresta do Palmito, que era originalmente uma unidade de conservação de uso sustentável, ela passou a ser um parque estadual, que foi isso que o Lucas tinha comentado ali no chat, né? Então, ela foi recategorizada
Hoje, ela é uma unidade de conservação de proteção integral, então não pode ter moradias dentro dessa região. Então, vejam que ali na figura, né, a gente está vendo a área em azul, que era a área original do parque da Floresta do Palmito, e a área vermelha é a área que foi ampliada. Então, tanto a Floresta do Palmito quanto a Estação Ecológica do Guaraguaçu, elas foram ampliadas e hoje os limites se juntaram. Então, se a gente vê ali, é um grande contínuo protegido. Toda aquela área em vermelha está protegida. A Heloíse comentou que o áudio está travando. É o meu áudio que está travando? Qualquer coisa eu dou uma paradinha aqui. Mas aí o que é legal de contar para vocês dessa ampliação, né? Apesar como a gente comentou anteriormente, né, dos processos políticos terem sobressaído nessa decisão, né, de ampliar as unidades de conservação, nos estudos técnicos que o Estado, principalmente a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, e Recursos Hídricos, no estudo técnico que eles realizaram para justificar a importância da ampliação dessas áreas protegidas, principalmente com o argumento de que são áreas de risco de inundação, eles usaram a minha dissertação de mestrado. Então, eles usaram lá como referência não só a minha pesquisa, mas outras pesquisas, né, de pessoas aqui da região, de vários professores e pesquisadores que fazem pesquisas com fauna, flora e fauna na Floresta do Palmito, eles usaram para subsidiar essa decisão, né, essa tomada de decisão. Então, hoje, a gente tem toda essa área que está em vermelha protegida, a princípio, né, pelo menos no papel e na legislação, ela são duas grandes unidades de conservação. Só que elas continuam com aquelas mesmas problemáticas que eu identifiquei lá no meu TCC da gestão ambiental, que já está ficando velhinho, né? Mas as problemáticas continuam. Eles ampliaram a área, mas ainda tem vários problemas de gestão, vários problemas com atividades ilegais acontecendo nessa região. Então, ainda tem muita pesquisa para a gente fazer sobre ameaças envolvendo essas duas unidades de conservação. Mas também a todas as outras que a gente tem no litoral do Paraná, né, que eu tinha mostrado no mapinha ali da frente, anteriormente. Um outro exemplo, reconhecem essa foto, essa imagem? O pessoal de Mambi era pequenininho, né, mas era criança quando aconteceram aquelas chuvas de março de 2011 e elas acarretaram todo esse processo de deslizamento de terra ali na Serra da Prata. Então, aqui tem uma imagem que foi cedida, a imagem foi cedida lá pelo pessoal do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, que ele sobrevoou essa área opa, desculpem, tinha travado aqui para mim. Eles sobrevoaram as áreas que foram mais afetadas pelos deslizamentos, né? Então, por que eu coloquei aqui essa imagem para falar da importância de se estudar as ameaças às unidades de conservação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se o pessoal aí de TGA, que é mais velho, né? Ou mesmo vocês, os novinhos de Mambi, se vocês lembram, ou ouviram já comentários, né, na mesma época, na mesma semana que aconteceram os deslizamentos aqui no litoral do Paraná, aconteceram também na região serrana do Rio de Janeiro. Qual que foi a diferença? Alguns especialistas dizem que a massa de terra que deslizou aqui no litoral do Paraná foi muito maior do que se comparada com o Rio de Janeiro. Mas a diferença é que lá no Rio de Janeiro a gente tinha muita ocupação irregular naquela região serrana e muitas pessoas morreram. Aqui no litoral do Paraná, a gente também teve casos de mortes, né, infelizmente, e muitas pessoas que ficaram afetadas, né? A gente lembra, não sei se vocês lembram, mas ouviram falar, né, que a gente ficou com a BR-277 fechada,
várias estradas, pontes quebradas, interditadas, vários problemas, né? Mas, se for pensar em número de vítimas, foi muito menor. E aí tem um grande diferencial. Aonde ocorreram os deslizamentos, aqui no litoral do Paraná, a maior parte está inserida num parque nacional, que é uma unidade de conservação e que protege toda essa região. E, principalmente, ela é uma unidade de proteção integral. Então, ela não permite a ocupação humana dentro dessas áreas, justamente porque são áreas de risco. Então, a gente vê a importância de a gente ter essas áreas de proteção aqui na nossa região, principalmente em áreas de risco. E também pode ser mais um objeto de pesquisa, né? Como que essas unidades ou essas áreas, elas contribuem para minimizar as perdas, né? No caso desses acidentes naturais ou mesmo acidentes industriais, né? Que a gente tem aí vários casos. Então, é só para mostrar, né, mais uma possibilidade em um caso que é bem próximo da gente. Mas, além de todas essas ameaças, como eu comentei lá no início, era meu primeiro slide, trabalhar com as ameaças, mas também as potencialidades dessas unidades de conservação. Então, por muito tempo, pelo menos até eu terminar o mestrado, eu sempre estava focada em trabalhar com as ameaças a essas unidades de conservação. Só que agora, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho mudado um pouco o foco e trabalhado bastante com os potenciais dessas áreas. Sabem quando a gente tem que adaptar o nosso discurso para poder convencer, né? Convencer a população, convencer o poder público. Então, ao invés de ficar batendo de frente e questionando todos os empreendimentos, né? E todas as estratégias econômicas para o litoral, ao contrário, a gente valorizar o que a gente tem aqui na região. Então, esse slide que eu mostro para vocês, eu vou deixar depois disponibilizado o link desse site, né, que é a iniciativa da Grande Reserva da Mata Atlântica. É uma iniciativa que surgiu aqui no Paraná, com algumas ONGs e instituições aqui da região, principalmente do litoral do Paraná, que atuam aqui, né, como a SPVS, a Fundação Grupo Boticário, as universidades. Então, tem uma série de parceiros que pensaram também nisso, né? A gente precisa de uma outra estratégia para conservar essa biodiversidade e todos os remanescentes que a gente concentra ainda aqui no litoral. Então, ao invés de ficar, não que a gente não tenha que fazer, né, mas é só pensar numa linha paralela. A gente tem que continuar fazendo as nossas pesquisas, mostrando os impactos desses empreendimentos, as ameaças de todas essas atividades econômicas para os remanescentes, mas a gente também pode seguir uma linha ao contrário, de mostrar o potencial dessa região. Então, essa iniciativa, ela tenta ressaltar, né, todo, como eles chamam aqui, o tesouro natural que a gente tem na nossa região. Então, eu tenho concentrado, ultimamente, né, as minhas pesquisas nesse potencial. E aí, eu citei aqui alguns para vocês, mas tem vários, né? Inclusive, coloquei alguns dados econômicos para a gente perceber que as unidades de conservação funcionando e a floresta em pé, ela tem muito mais valor econômico do que áreas desmatadas, áreas que viram porto, que viram soja. Elas trazem muito mais desenvolvimento para a região, inclusive retorno financeiro. Então, eu coloquei alguns exemplos só, para a gente ver, por exemplo, o potencial que o Brasil tem de arrecadação com visitação nessas áreas protegidas. Então, tem um potencial lá de chegar a 20 milhões de visitantes e arrecadar mais de 2 bilhões por ano, só com visitação em unidades de conservação, considerando a estrutura que a gente tem, sem investimento, a gente tem esse potencial. Um outro potencial das unidades de conservação é a arrecadação de um imposto chamado ICMS ecológico. O ICMS é aquele imposto que a gente já conhece, né?
o imposto de circulação sobre mercadoria e serviços, que vai para o governo do estado. Então, tudo que a gente compra, né, de mercadoria e serviços, tem lá um percentual do imposto que vai para o estado. Depois, o estado pode repartir esse montante com os municípios. E aí, o estado do Paraná foi pioneiro na criação do ICMS ecológico, mas vários estados brasileiros já têm essa legislação que diz que parte desse ICMS deve ser retornado para municípios que tenham unidades de conservação no seu território. Uma forma de compensar o município por estar preservando aquela região e não transformando em porto, indústria, em outras atividades econômicas. Então, é uma forma de compensação financeira dos municípios por eles protegerem. E só em relação a esse imposto, os 12 estados que ainda não têm legislação de ICMS ecológico poderiam estar arrecadando 14, quase 15 milhões de imposto para o seu município, né? Então, é uma forma, quando você protege, você cria a unidade de conservação, você também está fazendo esse investimento e recebendo esse retorno financeiro por meio do ICMS ecológico, que tem vários potenciais, né? E um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é agora mais relacionado ao nosso contexto global de mudanças climáticas, né? E da estratégia de estocar carbono. Então, a gente sabe que as florestas em pé, né, elas na sua dinâmica natural, elas concentram carbono. Quando a gente desmata, quando a gente degrada esses ambientes, esse carbono volta é liberado na atmosfera e contribui com o contexto das mudanças climáticas. Então, a gente tem essas florestas em pé, né? As florestas, na sua dinâmica natural, elas têm o potencial de estocar quase 3 milhões de toneladas de carbono só dentro das unidades de conservação aqui no Brasil. Então, tem muito potencial. A Heloísa perguntou quem que dá o ICMS ecológico, né? Quem faz esse repasse é o Estado para o município. Então, nós, consumidores, né, cidadãos, a gente, ao comprar nossos produtos e serviços, a gente parte do valor pago para esse imposto. Esse imposto vai para o governo estadual e o governo estadual tem alguns critérios para devolver parte dele para os municípios. Então, tantos por cento pode ir para a educação, né? E tantos, um percentual dele vai para os municípios que têm unidades de conservação. Então, aqui no litoral do Paraná, todos os municípios têm pelo menos uma unidade de conservação. Então, todos eles têm potencial para receber esse ICMS ecológico, e já recebem, né? Por exemplo, o município de Guaraxaba, que tem praticamente todo o território protegido por unidade de conservação, uma grande parte da receita municipal é do ICMS ecológico. Aqui a Heloísa está perguntando se então os produtos ficariam mais caros, mas não. Ele não está acrescendo ao valor do produto que a gente paga, mas ao contrário. Sabem quando a gente quando a gente pega a nota fiscal do mercado ou de outros produtos e serviços que a gente consome, sai lá o percentual daquele valor pago. Por exemplo, você pagou R$50 lá no produto, desses R$50, 30% é de imposto, vem nas notinhas. Então, não é um valor que é acrescido. Pelo contrário, ele é descontado do valor do produto. Se a gente quando a gente sempre olha, né? Vocês devem ver isso já nas notinhas, principalmente no mercado. Eu gastei R$30, mas R$12 foi de imposto. Então, o valor real do produto seria descontado o valor do imposto. Então, ele não acresce ao valor dos produtos. Ele já é descontado normalmente. O que se criou, que é a lei do ICMS ecológico, é um critério para o Estado repassar para os municípios. Então, 5% de todo o ICMS arrecadado no Estado vai ser repassado para municípios que têm unidades de conservação.
entenderam? Então, não é um valor, um imposto que é acrescido ao produto, ele já existe, que é o ICMS. O ICMS ecológico é só um critério de devolver, de retornar esse imposto que é arrecadado, né, nas atividades do dia a dia do município, para uma forma de compensar ele por ter essas unidades de conservação. É mais assim, de forma simples, é mais ou menos assim que funciona, tá? Ao longo das disciplinas, provavelmente vocês vão trabalhar com vários desses temas e conceitos que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Mas só para a gente já estar finalizando, pessoal, hoje como eu tinha mais tempo, então eu preferi fazer essa introdução, né, para vocês da minha formação e mostrar como que eu fui escolhendo e desenvolvendo as minhas linhas de pesquisa, mas a gente já está caminhando para o fim. Mas só queria mostrar então para vocês que a gente tem muitos potenciais aqui na nossa região. Coloquei aqui algumas imagens, né, de unidades de conservação que às vezes a gente nem sabe que é unidade de conservação, né? Mas, por exemplo, na Ilha do Mel, que é a segunda fotinho, todo mundo já ouviu falar, já visitou, se não visitou, conhece, né? Existem 2 unidades de conservação lá, a Estação Ecológica da Ilha do Mel e o Parque Estadual da Ilha do Mel. Aqui na primeira imagem é o Parque Estadual Pico do Marumbi, muito conhecido nacionalmente, né, pelos grupos de montanhismo, né? Então a gente tem muitos visitantes aí para essa região. E a terceira foto, uma foto linda também, ali da Serra da Prata, onde a gente tem o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, que é justamente onde ocorreram lá parte dos deslizamentos. Então a gente tem áreas belíssimas, né, aqui na região, com grande potencial para o ecoturismo, mas também para outras formas de turismo que ainda são pouco exploradas. Por exemplo, o turismo de base comunitária, que é o turismo que envolve as comunidades que moram no entorno dessas áreas. O turismo científico ou o turismo cultural, ainda também pouco explorado. Um outro potencial que a gente tem é de pensar em empreendimentos socioambientais, não só esses empreendimentos de grande impacto que a gente está pensando aqui para o litoral, né? Mais porto, mais indústria, mais poluição e mais impacto. A gente pode pensar em outras estratégias, outros negócios socioambientais. Para o pessoal de Mangue, a gente tem um tópico especial em Biologia 6 que trabalha com empreendedorismo. Por enquanto sou eu que estou ofertando, e a gente trabalha nessa disciplina também com todos esses potenciais, essas possibilidades de negócios de baixo impacto e que, ao mesmo tempo que estão contribuindo com a conservação, né, de toda essa biodiversidade que a gente tem na região e das unidades de conservação, elas também estão gerando renda para a população. Então, é possível, sim, a gente pensar em formas alternativas de desenvolvimento para o litoral do Paraná. Até porque a gente tem todo esse potencial que ainda é pouco explorado. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver o chat. A Heloísa está perguntando, né? Se essas formas alternativas têm um retorno financeiro, elas não seriam executadas porque o retorno seria voltado ao Estado e não a uma rede privada? Você está dizendo, Heloísa, em relação ao ICMS ecológico, eu imagino, né? Porque ele sim, parte desse imposto vai para o Estado, mas isso já acontece normalmente com o imposto, com o ICMS. Esse é um dos impostos que a gente paga. Ele já tem, já é destinado, quem faz a gestão desse recurso é o governo estadual. E aí ele retorna em forma de ICMS ecológico para o município. E aí o município tem liberdade de fazer o investimento nas unidades de conservação, mas também pode investir em educação e saúde em outras áreas. Então, a gente está falando de um imposto que sai dos contribuintes, que somos nós, né? Vai para o governo estadual, volta para o governo municipal. A gente não está falando necessariamente desses investimentos nos negócios, né? São outra situação. Agora, quando você coloca ali sobre os empreendimentos,
empreendimento, ele tem lá suas obrigações, né, fiscais e as suas obrigações trabalhistas, que geralmente tem geração de imposto. Mas se a gente for pensar em negócios aqui da região, né, por exemplo, novas agências de turismo, o pessoal que vai trabalhar com esse potencial aí do ecoturismo, turismo de base científica, ele vai estar gerando renda ali no município, ali na região. E aí, ao mesmo tempo que ele contrata, que a empresa vai crescendo, ele contrata mais pessoas, ele vai empregando outras famílias que vão movimentando toda essa economia localmente, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com as atividades portuárias, aí sim a gente consegue ter isso mais claro, né? A gente vê que esses grandes empreendimentos, no caso do Porto de Paranaguá, ele é uma autarquia estadual, né? Mas no caso, por exemplo, do Porto de Pontal, ele é um porto privado. Pessoas de fora que estão vindo explorar a nossa região, mas que, como a gente já tem visto, né, ao longo das experiências e do tempo aí, eles normalmente contratam pessoas de fora, capacitam pessoas de fora, então eles deixam poucos benefícios para a região. E todo esse montante aí arrecadado por essas atividades de grande impacto, geralmente elas não ficam aqui, né? Vão lá para as sedes das grandes multinacionais, elas voltam para o governo estadual, né, que investe em alguns empreendimentos, e a gente está falando aqui ao contrário, a gente está falando em investir em negócios que sejam mais locais, que envolvam a população local, né, e uma forma da gente valorizar o que a gente tem de recursos naturais, né, e todas essas paisagens, e ao mesmo tempo gerar renda para essa população, tá? Não sei se ficou claro. Se não ficou, você pode dizer ali que a gente tenta conversar melhor. Mas aqui, então, finalizando, né, sobre o potencial dessas áreas, eu estou bem envolvida com esse grupo que está trabalhando na iniciativa da Grande Reserva da Mata Atlântica, que pega toda essa região do litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná e parte do litoral de São Paulo, que é onde está concentrado esse grande remanescente de Mata Atlântica, que está em verde aqui na figura, né, ilustrativa. E eles têm se concentrado a produzir vários materiais de divulgação, materiais bem bonitos, né? Eu coloquei a capinha de alguns aqui, tentando incentivar o turismo, a produção de natureza, que é um outro conceito que a gente vem trabalhando aqui na região. Assim como a gente tem, por exemplo, outras regiões do mundo, né, que exploram aí os seus ambientes naturais, exploram do ponto positivo, né, pensando em formas sustentáveis de exploração do que a gente tem de paisagens e recursos naturais para gerar renda para a população, eles se inspiraram em iniciativas em várias regiões do mundo para trazer esses conceitos aqui para a nossa região de Mata Atlântica, né? Então, eu tenho contribuído e tentado auxiliar na produção, então, desses materiais de divulgação e pensando em alternativas de renda, de geração de renda para esses moradores do entorno das unidades de conservação, tá? Mas vejam que toda essa temática que eu apresentei para vocês, ela tem uma infinidade de possibilidades de pesquisa, né? Então, eu listei aqui para vocês algumas das orientações que estão em andamento dos meus alunos aqui no Instituto. Por exemplo, a Jéssica, de TGA, ela está trabalhando com mapeamento de trilhas, com o uso de aplicativos, né, do GPS, de aplicativos em unidades de conservação. Então, ela está fazendo todo o mapeamento e caracterização de trilhas de dois parques, um estadual e um nacional aqui no litoral do Paraná. A Maria Eduarda, que também é de TGA e eu oriento, ela está estudando os impactos da poluição atmosférica, principalmente gerada pelas atividades portuárias e industriais, né, nas unidades de conservação, como que essa poluição está afetando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos lá das unidades de conservação.
O Luiz Felipe, que também é de TGA, eu estou orientando o trabalho dele, que ele está pesquisando, né, todos os procedimentos legais, o passo a passo legal para a gente criar uma nova unidade de conservação municipal. Então, ele está avaliando esse processo, né, como que está escrito no papel, nas orientações do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, e como está sendo na prática, através de uma experiência que ele está tendo aqui no município de Paranaguá. E a Natália, que é de Mambi, eu estou orientando o trabalho dela, mas a gente já desenvolveu outro trabalho para a CEMEP juntas, envolvendo a Mata Atlântica, né, e essas áreas protegidas, e hoje ela está estudando a análise dos serviços ecossistêmicos que são prestados pela biota do solo, aqui no Parque Estadual do Palmito. Então, vejam que são pesquisas completamente diferentes, né, mas elas têm essa grande temática em comum, que são as unidades de conservação. E aí, pessoal, eu finalizo, então, a minha apresentação. Deixo aqui para vocês o meu e-mail do Instituto, né? Até porque, como a gente ainda não teve aula, não teve essa maior aproximação. Deixei também essa imagem, por fim, para vocês lembrarem que a gente está no último grande contínuo de Mata Atlântica do Brasil. Como a gente viu ali, só sobrou Mata Atlântica aqui na nossa região. Então, se a gente não trabalhar, né, e não pensar em estratégias para conservação dessa região, a gente vai ver tudo sendo substituído, né, por atividades humanas de grande impacto, né, e perdendo aí o potencial de fazer uma exploração sustentável e gerando muito mais renda e o real desenvolvimento para a população aqui do litoral, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Agora eu vou abrir, né, o microfone, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, ou no chat também, vocês podem comentar. Fica aberto, então. Pessoal que entrou depois e não registrou a presença aqui no chat, não esqueça de enviar o nome e a turma, tá? Para a gente poder contabilizar a presença de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Gostaram da temática? Já tinham ouvido falar sobre as unidades de conservação? Conversem comigo também no chat. Tá, a Manuela está falando para eu comentar um pouquinho sobre o SNUC, né? O SNUC é a nossa legislação que regulamenta todo o processo de criação e gestão das unidades de conservação. SNUC é a sigla para Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Legal, Lucas, a conversa vai longe mesmo, né? Mas vou tentar falar brevemente sobre o SNUC, porque vocês vão ouvir falar muito sobre ele ao longo do curso. Então, vejam, até os anos 2000, existiam várias legislações que que permitiam a criação de várias modalidades de unidades de conservação. Só que elas ainda não estavam organizadas num sistema, né, como é agora. Então, só no ano 2000, então a gente está completando esse ano 20 anos do SNUC, é que a gente organizou toda uma legislação para definir quais são as categorias de unidades que a gente vai ter aqui no Brasil, o que pode em cada uma delas, e foi aí que a gente inovou e criou algumas categorias que foram pioneiras aqui no Brasil, e vários países copiaram, né, depois de uma forma positiva, essa nossa iniciativa de pensar em categorias de uso sustentável. São essas categorias que permitem que as comunidades tradicionais fiquem morando, né, no interior dessas áreas e que ajudem os órgãos públicos na conservação da biodiversidade. Então, a gente pode perceber, né, como uma legislação recente, isso explica tantos conflitos que a gente tem envolvendo unidades de conservação, inclusive aqui no litoral. Aqui no litoral, a nossa primeira unidade de conservação foi criada em 1981, que é o Parque Estadual Rio da Onça, em Matinhos. Também é uma área aberta para visitação,
Se tudo der certo, né, a hora que a pandemia retornar, essa é uma unidade que a gente sempre visita, sempre tem aula de campo por lá. Ela foi a primeira, década de 80. Então vejam que ela é anterior ao SNUC. Ela era vinculada a uma outra legislação. E aí a gente tem vários problemas de criação, né, conflitos, em que o órgão público não ouviu a população e que a população não queria área protegida e que isso foi se resolvendo ao longo do tempo. Então hoje o SNUC que organiza todo esse sistema, né, e que indica o que pode e o que não pode em cada uma dessas categorias, tá? De forma breve, seria isso. Mais alguma pergunta ou comentário que vocês gostariam de fazer? Não? Então, acho que a gente pode ir finalizando. Eu espero que tenha inspirado vocês, que mesmo que vocês não trabalhem com essa temática, né, mas que vocês fiquem atentos a tudo que envolvem aí as unidades de conservação aqui no litoral. Espero que em breve a gente se encontre, né, nas disciplinas como ia ocorrer, né, conforme o planejado. E eu queria aproveitar, né, esse finalzinho para lembrar vocês que estão participando, mas que vocês avisem os colegas que para validar a nossa carga horária nas atividades pedagógicas não presenciais, né, que são essas que a gente está desenvolvendo, é necessário, além de vocês entregarem a atividade avaliada, que está lá postada no AVA, né, para vocês organizarem, são as presenças. Então, para quem não está conseguindo participar do encontro aqui online, a gente consegue controlar a presença depois pelo acesso às gravações, aos vídeos lá no AVA. Então, lembrem, né, o pessoal, que é necessário também, ao final dessa atividade, vocês terem pelo menos 75% de frequência, tá? Então, para quem não está conseguindo assistir online, né, porque às vezes o horário não dá certo, ou tem outro compromisso, ou a internet não é boa para assistir online, lembrem de avisar o pessoal para poder acessar esses materiais que ficam lá no AVA. Tá bom, pessoal? Era isso, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fica aqui meu e-mail. Se quiserem aprofundar os estudos sobre alguma da temática que eu falei aqui nesse período, né, em que a gente está com o calendário suspenso, vai ser um prazer conversar com vocês e enviar material e conversar um pouquinho mais sobre isso. Certo? Então, acho que é isso, né? Obrigada pela participação de todos. E semana que vem, já fazendo a propaganda aí para vocês, a gente vai ter a participação de duas professoras que não são do eixo, mas que trabalham com vocês em algumas disciplinas, que é a professora Patrícia, que vai trabalhar com empreendedorismo, e a professora Luciana, que trabalha com aquelas disciplinas de legislação e direito ambiental. Então, as duas vão estar com a gente na semana que vem, para conversar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa que elas desenvolvem e os trabalhos que elas já orientam aqui no campus, tá bom? Eu vou disponibilizar, sim, o material, tá? Junto com a gravação, eu vou colocar os slides lá no AVA para vocês, aí vocês podem olhar com mais calma. Tá bom, pessoal? Até mais, então. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente se veja em breve, né? Para eu poder ver as carinhas aí do pessoal. Até mais. Bom almoço. Se cuidem. Obrigada a vocês pela participação.